Caros amigos, estamos aqui hoje para mais um estudo doutrinário e nós buscamos no livro Ceifa de Luz, no capítulo 17, a lição em torno da humildade. Livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição inicia-se com uma passagem de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que nos diz o seguinte: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. E Emmanuel então comenta esta passagem nos dizendo: afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo, que lhe serve de transitória moradia, é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecermos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então, uma lição muito preciosa, mas também é muito difícil a gente falar de humildade. Emmanuel discorre de uma maneira perfeita e nós ainda temos dificuldade tanto de compreender quanto de falar sobre humildade. Porque nós não temos ainda no nosso coração esta virtude desenvolvida. Falta-nos o conhecimento dela para discorrer com mais precisão. Então nós precisamos de parâmetros, nós precisamos de exemplos. E o nosso maior exemplo de humildade que passou pela Terra, nós sabemos que é o Cristo. Ele vivenciou e exemplificou o sentimento de humildade em toda a sua vida. Uma simbologia dessa humildade de Jesus em tantos outros atos dele, mas foi o ato de lavar os pés dos apóstolos, em sinal de humildade, de servilismo. E hoje nós vemos algumas religiões repetirem esse gesto. Mas repetir o gesto de lavar os pés de um irmão, de alguém, não é difícil. Nós conseguimos, nós podemos fazer isso. O problema é ter no coração
o sentimento de humildade que estava por trás dessa atitude de Jesus. Então, é para nós ainda muito difícil conseguirmos colocar a humildade em prática no nosso dia a dia. E Emmanuel fala para nós que só a loucura e a ignorância não reconhecem a sabedoria divina, a grandeza de Deus na nossa vida, nessa grandiosidade que é a natureza, na ordem do universo, na harmonia, na beleza, no equilíbrio. Então, o ser humano, ele é imbuído ainda desse sentimento de vaidade por conquistas que ele atribui a si próprio, sem pensar nesse fator importantíssimo de que somos usufrutuários dos bens terrenos, usufrutuários dos dons divinos. Tudo nos é dado por empréstimo enquanto estivermos aqui nessa nossa passagem terrena. Então, nós nos perguntamos, por que tanta cultura do eu? Por que tanto orgulho, tanta vaidade, tantos preconceitos? Se nós vivemos uma relação de dependência sempre um com o outro. Emmanuel fala para a gente que até o nosso corpo é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Olha que termo bonito que ele usa, santuário genético das criaturas. Então, nós, com certeza, meus irmãos, imploramos para vir para cá. Imploramos por um pai, por uma mãe que nos recebesse. Imploramos por esse santuário genético que acolhesse aquele corpo que se desenvolveria e nos acolheria para uma nova encarnação. Então, em tudo, nós temos motivos apenas para gratidão e nunca para nossa vaidade. Tudo nos é dado por empréstimo. Familiares, as conquistas da ciência, o trabalho, a saúde, o ar que nós respiramos, os amigos, a autoridade, tudo, até os adversários, Emmanuel fala para nós. Tudo isso vem e passa para que nós possamos caminhar e evoluir aqui na Terra. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala para a gente que a humildade, reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. E ainda ele continua no Pensamento e Vida, no capítulo 24. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. É muito profundo, Emmanuel, nessas colocações dele. E nós não poderíamos falar de humildade sem também citarmos a pessoa de Chico Xavier, que é nosso contemporâneo, que nós conhecemos o trabalho e inspira humildade o tempo todo. O Chico tinha um amigo, o Clóvis Tavares, que durante muitos anos, quase 30 anos, insistia com ele para que ele deixasse ele fazer uma obra biográfica dele. E o Chico nunca concordou, nunca aceitou que ele fizesse essa obra. Então, volta e meia ele voltava a esse assunto com o Chico, e o Chico sempre relutante. E até que um dia ele falou para o Clóvis, para que relatar as experiências
de um graveto, né, que se confunde com o pó. Então, olha o tamanho da humildade do Chico. Ele que tinha aquela alma grandiosa, trabalhador, gente, não precisamos nem detalhar, que nós sabemos todos quem era o Chico, dizer que ele era apenas um graveto que se confundia com o pó. Então, que nós possamos ficar com os exemplos do Cristo, os exemplos de Chico e de tantas outras personalidades que nós conhecemos do cristianismo, com seus exemplos de vida, de humildade, de trabalho e de caridade.